Fala, meu querido amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que não me conhece, muito prazer, sou o Rafa aqui do canal da Erneck Indicadores e hoje, galerinha, o que nós vamos fazer hoje aqui, o que eu vou mostrar para vocês? Com muito orgulho, com muito prazer, com muita satisfação, eu trago para vocês uma atualização do nosso indicador Multi-Time Frame. É um trampo fazer esse tipo de indicador aqui no Profit, porque é o seguinte, o Profit ele não tem nenhuma condição, nenhuma ferramenta que te permita fazer códigos multi-time frame, tanto de indicadores, ou até mesmo pegar o fechamento da barra multi-time frame. Então, por exemplo, no gráfico de 1 minuto, eu não consigo saber qual é o fechamento da barra de 5 minutos, nem de 60, nem de 10, nem de 15, nem de nenhum outro time frame. Eu não tenho acesso, nós não temos acesso a essas informações. E cara, por incrível que pareça também, não é o objetivo da Nelogica disponibilizar essas informações. Então, o que a gente tem que fazer? Ó, arregaçar as mangas e ó, trabalhar, programar, estudar, desenvolver. E é claro, com a ajuda do nosso Cloud Coding, com a ajuda do nosso Gemini, com a ajuda do GPTX, a gente, cara, o céu é o limite, irmão. A gente tá lá nas estrelas. E aí, eu consegui, graças ao nosso. Deixa eu arrumar aqui. Eu consegui, graças ao nosso bom Deus, conseguir, cara, desenvolver um indicador multi-time frame. Tá? Esse indicador aqui, ele vai pegar a abertura, máxima, mínima, fechamento do respectivo candle que você quiser, no time frame que você quiser, com as seguintes considerações. Tem que ser um time frame temporal, então tem que ser um time frame de minutos, tá bom? Não funciona em Renko, não funciona em KG, não funciona em pontos, não funciona em segundos, não funciona. Só funciona no gráfico de minutos, tá bom? Gráfico de minutos. E, obviamente, você precisa estar num time frame menor para pegar a informação de um time frame maior. Você não vai conseguir pegar a informação no gráfico de 5 minutos e plotar ela no gráfico de 10 minutos. Não faz sentido isso. Tá? Se você quer a informação, você precisa estar num time frame menor e pegar a informação de um time frame maior. No caso, você está no de 1 minuto, vai pegar o de 5, está no de 10, vai pegar no de 60 e assim por diante, tá bom? Então, olha só, eu quero mostrar para vocês aqui o indicador e depois eu vou mostrar o código, beleza? Vou mostrar o código-fonte dele para vocês depois, tá bom? Primeiro lugar, eu quero mostrar o indicador em si. Nós temos algumas características dele, que eu tenho essa linha aqui do candle atual e do candle anterior, já vou mostrar para vocês depois isso aqui, tá bom? Mas aqui está plotado, aqui eu estou no gráfico de 1 minuto, deixa eu colocar no de 5, só para não ficar muito longe, muito feio. Vocês viram que funciona no de 1, no de 2. Ah, e uma terceira regra que eu esqueci é que o time frame tem que ser divisível pelo time frame que você está querendo olhar. Então, tipo assim, não adianta você pegar aquele ver o de 60 minutos e colocar no time frame de 7 minutos, por exemplo. E aí, se eu colocar aqui ó, no de 7, ele não vai funcionar, obviamente, porque 60 não é divisível por 7. Então o algoritmo não consegue calcular. E aí você, obviamente, não consegue ter o resultado, o retorno aqui, porque ele não está tipo, acessando o time frame, o candle de 60 minutos. Ele está fazendo um cálculo com base no time frame atual para pegar o valor de 60 minutos. Conseguiram entender? Tipo, o Profit não tem o acesso, colocar lá igual ele tem no do ativo, né? Que você coloca lá o ponto close, ponto, tipo, 60 min, sei lá, tipo, não tem isso, cara. Infelizmente, não sei por que, cara, que não tem. É uma coisa que eu fico me perguntando, por que que não coloca na plataforma essas coisas que são tão básicas, mano? São tão, tipo, fáceis de fazer. Eu, pelo menos, acho que não deve ser tão impossível. Na lógica. Hashtag contrata eu. Então, olha só, vamos lá. Aqui, deixa eu colocar no de 5 minutos de novo, porque 60 é divisível por 5, então vai funcionar aqui o nosso indicadorzinho. Olha só. Então, o que acontece, galerinha? Vamos lá. Eu tenho aqui a máxima do candle de 60 minutos e a mínima do candle de 60 minutos. Tenho aqui também o contador de candles. Cara, isso aqui foi um trampo de fazer, meu irmão. Olha só, o contador, cara, aqui nesse candle específico aqui, ó, foi formado o terceiro candle do candle de 60 minutos. E eu tenho aqui agora a possibilidade de eu ter a máxima e a mínima do candle atual, do candle zero, e também do candle anterior de 60 minutos, bem como os 50% de cada um deles, do candle atual e do candle anterior. Tá? Obviamente que existem mais opções e eu vou mostrar para vocês aqui nos inputs. Mas antes, vamos verificar os valores, se está batendo certinho. Tá? Então, olha só, aqui, essa é a máxima do primeiro candle, do candle 1 de 60 minutos. Então, aqui nós temos... É que o valor tá bem longe aqui, ó. 147.910. Aqui é a máxima.
é 147.910. E aqui a mínima, qual que é a mínima disso aqui? Deixa eu ver aqui. 146.620, talvez. 146.620, a mínima. 146.620. Cara, tá funcionando perfeitamente. Tá, irmão? Não tem segredo, não tem choro nem vela, não tem o que falar disso aqui, tá bom? Quer ver? Eu vou esticar um pouquinho só pra gente poder ver aqui, ó, esse valor aqui, tá bom? Ó, vamos lá. Aqui, ó, mínima, máxima 149.095. Qual foi a máxima desse aqui? Máxima 149. Opa. Máxima 149.095, mínima 147.515. 147.515, tá aqui em cima, ó, bem aqui, ó, do candle 2. Vamos pegar do candle 4. Do candle 4 aqui, ó, nós temos a máxima 147.640. Aqui, ó. Máxima aqui, ó, 147.640. Mínima 147.205. 147.205. Candle 4. Candle 6. Vamos lá, só pra gente poder fechar aqui. Candle 6, nós temos aqui, ó, 147.510, máxima 147.510, máxima, mínima 147.110 do candle 6. Beleza? Cara, tá funcionando perfeitamente. Vamos pegar aqui, ó, 30 minutos. Vamos lá, vou vir aqui no indicador e aí eu vou explicar os inputs para vocês aqui, que tem input pra caramba nisso aqui que eu coloquei, mas calma aí, deixa eu só mostrar que o indicador funciona, ele funciona, meus amigos. Vamos pegar do candle 10 aqui, ó. Candle 10, vamos lá. Máxima 147.515, 147.515, tá aqui, ó. Mínima 147.145, 147.145, candle 10. A última barra do candle 10. Vamos pegar, por exemplo, aqui agora, ó, o de 3 minutos, e aí, obviamente, se eu colocar no de 5 não vai funcionar, então tem que colocar no de 1 minuto. Vamos pegar aqui, ó, de 3, vou aplicar. Então, vamos pegar o candle 125 aqui, ó, do 3 minutos. Candle 125 do 3 minutos, tá aqui, ó. A máxima dele, ó, 147.365, 147.365. Mínima, 147.310, 147.310 do que no 125 dos 3 minutos. Eu consigo ver isso no 1 minuto. Cara, ó, melzinho na chupeta, velho. Funciona perfeitamente, tá bom? Então, a partir de agora, você consegue ter um indicador que vai te retornar todos esses valores aqui. De máxima, mínima, abertura e fechamento. De outros time frames que você queira acompanhar, que você queira identificar. Tá bom, cara? E, cara, esse aqui é ouro, tá bom? E eu vou entregar para vocês isso aqui, meu, em código aberto. Não façam me arrepender, por favor. Tá? Depois não quero ver nenhum Frankenstein disso aqui, pelo amor de Deus, usem de forma consciente isso daqui, tá bom? Então, olha só, aqui nos inputs, a gente tem o time frame, tá bom? Que você quer acompanhar. Lembrando que o time frame ele tem que ser maior do que o gráfico que você está olhando. Então, se você está no 1 minuto, você tem que olhar mais de 1 minuto. Se você está nos 5 minutos, tem que olhar mais de 5 minutos. Além disso, ele tem que ser divisível pelo time frame que você está olhando. Então, por exemplo, não adianta você querer olhar o time frame de 12 minutos e colocar no time frame de 5 minutos. Ele não vai funcionar. Por que não vai funcionar mais uma vez? Porque ele não pega a informação do candle de 12 minutos, ou do candle de 15 ou de 60 minutos. Como que ele faz? Com base no time frame atual, ele roda um algoritmo, que vocês vão ver, eu vou mostrar o código para vocês. Ele roda um código e ele faz o cálculo da máxima, da mínima, da abertura e do fechamento, com base no time frame que você está olhando ali agora, tá bom? Então, por isso que ele tem que ser maior, obviamente, e ele tem que ser divisível pelo time frame que você está olhando, tá bom? Então, 12 minutos, ele é divisível por 1, por 2, e por 3, e por 6. Então, se você colocar aqui no time frame de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e 6 minutos, você vai conseguir. Agora, por exemplo, de 30 minutos. 30 minutos é divisível por 7? Não. Por 8? Não. Por 9? Não. Por 10? É. Por 11? Não. 12? E assim sucessivamente. Tá bom? Então você tem que ter isso em mente. Tá? Você tem que ter isso em mente. Que você precisa estar um time frame menor para olhar um time frame maior. E o que o time frame maior que você vai olhar tem que ser divisível pelo time frame menor que você está olhando. Beleza? Show de bola? Continuando aqui nos inputs, nós temos esse HLC, significa Horizontal Line Custom. Tá? Deixa eu ocultar aqui. Vamos lá. Aqui no Horizontal Line Custom, que são essas linhas aqui, o que a gente tem?
o candle atual, então eu posso ou não exibir o candle atual. Percebam que eu tenho aqui, ó, máxima do candle 0, mínima do candle 0 e 50% do candle 0. Se eu colocar exibir o candle atual como não, obviamente que ele vai tirar e vai deixar só o candle anterior. Se eu colocar aqui, ó, exibir candle anterior como não, ele vai tirar e não vai exibir candle nenhum, obviamente. E aí eu posso ter o candle anterior e eu posso ter o candle atual. Lembrando que é do time frame que eu estou olhando. Então aqui eu estou no 1 minuto, mas eu estou olhando o candle de 60 minutos. Eu estou olhando o candle de 60 minutos. Tá? Então ainda faltam aqui no 1 minuto, sei lá, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Faltam 45 candles ainda para fechar o candle de 60 minutos, tá bom? Então aqui eu tenho o candle atual que está em formação, o candle de 60 minutos. Eu tenho, além disso, a possibilidade de exibir ou não o candle atual e o candle anterior. Deixa eu colocar os dois como sim. Nós temos a possibilidade de estender a linha do candle anterior. O que significa isso? O candle anterior está aqui, certo? Vocês percebam que a linha dele vem até o final, ó. Igual vem a linha do candle atual. Tá vendo? Se eu colocar como não, ele vai cortar a linha do candle anterior exatamente aonde acaba o candle anterior. Então o candle anterior acaba nesse candle aqui, ó, nesse vermelhinho aqui. Ele acaba aqui e aqui também começa o candle atual. O candle 0 começa bem aqui e o candle 1 termina bem aqui. Então ele não vai estender a linha do candle anterior. Beleza? A gente tem essa possibilidade aqui de estender ou não a linha do candle anterior e tem a possibilidade também de exibir ou não os 50% dos candles. Beleza? Então a gente pode colocar ou não a linha de 50% deles. Rafa, por que 50%? Por que exibir? Cara, não sei. Coloquei aqui porque eu achei que fosse utilizável de alguma forma. De alguma forma, talvez você poderia querer saber onde é o 50% do candle de 60 minutos, olhando o gráfico de 1 minuto. E aqui você pode ter inúmeros insights, você pode ter inúmeras aplicações. Deixa eu estender aqui a linha. Você quer fazer operações de scalper, você quer fazer operações de retração. Cara, tem muito setup de retração que você opera isso aqui, ó. Você pega o candle de 60, você vai no candle menor, 50%, ó. Uma retração aqui, rompeu, beleza, retraiu aqui, rompeu. Operação aqui, ó, operação aqui. Pode pegar uma retração aqui. Não sei o que você pode estar fazendo com isso aqui, cara. Mais uma vez, o meu papel aqui não é te dar um setup, um indicador pronto, um robô que vai te fazer ganhar milhões, que vai ser um caixa eletrônico, a última novidade com inteligência artificial, blá, blá, blá. Nada disso, cara. Tô aqui para te dar a real. Te dar uma ferramenta que você pode utilizar para fazer os seus estudos, análises e etc e tal, beleza? Então, Rafa, por quê? Cara, não sei, porque talvez possa ser utilizável para você de alguma forma, tá bom? Então a gente tem aqui essas opções das horizontal online custom. Você pode exibir o candle atual, pode não exibir o candle atual, pode estender a linha do candle anterior ou não. Tem as opções de 50% aqui. Então, máximo do candle atual, candle 0, né, de 60 minutos. Se a gente colocar 30, obviamente que ele vai me dar do candle de 30 minutos. Né? Então a gente tem aqui o candle de 30 minutos. Ele sempre vai atualizar aqui, ó. Máximo do candle de 30 minutos, 50% do candle de 30 minutos, etc. Se eu colocar nos 5 minutos, obviamente que ele também vai me dar essa informação do candle de 5 minutos. Repare que quando ele está formando um novo candle, a linha do candle anterior, ela fica igual ao do candle atual, porque está em formação um novo candle, tá bom? Então, quando fechar o candle no 1 minuto, vou até ver se ele vai formar certinho aqui. Quando fechar a linha, ele vai plotar as demais linhas e vai corrigir a horizontal online custom das linhas. Aí, ó, tá vendo? Então ele mudou porque estava em formação. Esse aqui é o candle de migração, o candle de mudança. Então ele pegou as informações, passou para o candle anterior e agora ele começa a formação de um novo candle de 5 minutos aqui. E aí ele vai atualizando as linhas, vai jogando para cima e para baixo e vai fazendo o cálculo certinho das horizontal online custom, beleza? Então é isso aí. Essa aqui são as horizontal online custom, ok? Deixa eu fechar aqui, desmarcar, deixa eu voltar a visualizar as linhas normais para a gente poder ver as outras opções. Vou colocar aqui o candle de 30 minutos. Então olha só, nós temos aqui nos inputs a possibilidade de exibir a abertura. Deixa eu fregar tudo como não. O indicador tá nu pelado. A gente tem só a abertura e você pode exibir só a abertura do candle. Tá aqui, ó, as linhas de abertura. Você pode exibir somente a linha de fechamento.
Tá aqui a linha de fechamento. E, cara, na maioria das vezes, principalmente em ativos como índice, dólar, que são ativos voláteis, na grande maioria das vezes, as linhas de fechamento vão ser iguais ou muito próximas às linhas de abertura. Então, aqui, ó, você vê que muitas vezes, cara, ele fecha em cima, ó. Tá vendo? O candle fecha e abre em cima no mesmo preço. Às vezes dá um gapzinho entre um candle e outro, ó. Tá vendo? Mas é raro de acontecer, não é sempre não. No dólar acontece muito mais. Tá bom? Ó, você vê que ele fechou aqui e o outro abriu aqui em cima. Então você tem um tique, cara, de diferença aqui em um gapzinho de um candle pro outro. Além disso, você pode exibir somente a máxima. Deixa eu tirar as duas aqui. Exibir somente a máxima. Exibir somente a mínima. Obviamente, exibir a máxima e a mínima. Exibir a máxima, a mínima e o fechamento. Né? E aí você pode ter as opções aqui, eu deixei tudo aberto assim, justamente para você poder exibir aquilo que você quiser exibir, e também a opção dos 50%, tá? E isso daqui, obviamente, é uma referência para você ter aí os 50% do candle de 30 minutos, de 60 minutos, ou do time frame que você quiser olhar, cara, tá bom? E aí você pode reparar que isso aqui dá um belo de um trailing stop, dá um belo de uma retração aqui, você fazer operações nessas retrações aqui, tá? E aí, cara, é óbvio que eu, mais uma vez repetindo, não quero te dar setups, não quero te dar ferramentas mágicas que vão fazer você ganhar milhões de reais no mercado financeiro. Não é esse o meu objetivo e nunca foi, e eu acredito que não será tão cedo, mas você pode tirar belos insights disso daqui, tá bom? Isso aqui é o 50% do candle de 30 minutos, tá? Olha isso aqui, cara. Você pode tirar belíssimos insights disso daqui. Para, joga no gráfico, analisa, vê as possibilidades. E eu tenho certeza que você provavelmente vai ter alguma ideia boa disso aqui, tá bom? Vale muito a pena você perder um tempinho olhando isso daqui. Aqui é o de 5, é o de 30, né? A gente pode pôr o de 60, que é o H1, pode pôr o de 120, que é o H2, e aí você vai ter cada vez mais informações aqui, ó. Ó o 50%. É ou não é uma baita linha de referência, ó. Que o preço tende a buscar, talvez. Olha aqui, ó. Sempre voltando. Sempre buscando equilíbrio. Pelo menos na maioria das vezes, né? Obviamente não é sempre. Mas na maioria das vezes, ele tende a buscar esse equilíbrio aqui. Tá bom? Então, reforçando, não vou dar dicas nem milagres, mas serve como referência para você ter alguma ideia, ter algum insight para poder fazer alguma coisa, para poder pensar fora da caixinha. Beleza? Então, olha só. Além desse 50%, a gente tem também aqui o contador de candles, tá bom? Que você pode exibir, agora deixa eu voltar para o 30, só para a gente ter a marcação aqui, ó. Que é a formação do candle de 30 minutos. Então aqui é o candle 10, aqui é o candle 11, o 12, o 13, 14, 15 de 30 minutos. E obviamente tem um de 60, e aí você pode colocar no time frame que você quiser, meu irmão, que ele vai pegar esse valor e ele vai informar esse valor aqui para você, tá? E isso, cara, além disso daqui ser um plot, ou seja, você consegue resgatar esse valor aqui no seu próprio código, ele também está plotando aqui, é um plot text também, então você consegue utilizar esse valor aqui em outros códigos que você queira utilizar, tá bom? E tem também o contador de barras, porque eu vou mostrar no código para vocês, que é o seguinte, ele, além de ter contador de candles, tem um contador de barras. Qual a diferença? O contador de candles é um indicador que vai contar qual é o respectivo candle daquele time frame. E o contador de barras, ele vai contar quantas barras tem no time frame atual para o time frame que você está olhando. Então, por exemplo, repara aqui em cima, ó, bem no indicador, olha só. Deixa eu colocar o contador de candles também aqui, só para vocês poderem ver. Ó, então tem aqui, ó, 7. Aqui no 7, repara que o meu contador de barras está zerado. Então ele vai começar a ser incrementado, ó. Chegou aqui, ó, 59, 60. Ele é zerado e aí eu tenho o incremento de uma barra de 60 minutos. Depois, ó, ele vem, tá sendo incrementado. Eu tô na barra 20. Ainda faltam 40 barras. No caso, 39, né? Porque ele começa no zero. Tá? Repara que ele vai começar sempre no zero. Tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, no 3. Tá. Aqui, ó, 3. Tá zerado. Ó, no 3 tá zerado.
E aí ele vem incrementando, incrementando, incrementando até chegar no 4,59, ó. No 4 ele zera de novo e aí eu tenho um novo candle. Ficou da hora, né, cara? Pô, ficou da hora pra caramba isso aqui, ficou muito top. Funciona bem demais, amiguinhos. Agora, vamos lá. Vocês já viram o indicador, já viram quais são as possibilidades. Agora vamos aqui pro código dele, tá bom? Eu quero mostrar o código dele pra vocês. Vamos lá, código difícil. Cara, eu não diria difícil, mas eu diria talvez não tão simples de entender, tá? É um código relativamente complexo, porque tem várias condições aqui que precisam ser satisfeitas que são muito específicas, tá bom? Então vamos lá, a gente começa pelos inputs, né? Você tem aqui o time frame e tal, todos os inputs que a gente viu. Ah, e tem o tamanho da fonte também, né? Você pode escolher o tamanho da fonte, que é justamente o tamanho da fonte aqui. Eu acho que é o tamanho da fonte. Deixa eu ver aqui do que é essa fonte. Se é do contador de candles ou se é do coisa aqui. É do da Horizontal Line. Aqui, ó. Né, não é de nada. Deixa eu ver aqui de onde que eu tô pegando essa fonte. Pera aí. É, essa fonte não é de lugar nenhum. Então eu posso até tirar esse negócio dessa fonte aqui, ó. O tamanho da fonte. Tira esse aqui. Pronto. Não é de lugar nenhum, então. Opa. Ela era de um lugar sim. Ah, aqui, ó. Do aviso. Do aviso, ó. Então, olha só. Quer ver? Por que que tem essa fonte aqui, ó? Deixa eu colocar no time frame de 10 minutos aqui. Só para vocês poderem ver. E aí, se eu colocar no 3 minutos, ó, time frame do gráfico atual não é divisível pelo time frame. Ele está exibindo porque ele está aqui o indicador de plotagem, está no 60, tá bom? Mas se eu colocar no de 10, ele obviamente também não vai nem funcionar, tá? Não vai nem aparecer. Tá? Então o time frame no gráfico atual não é divisível pelo input time frame. E aí você precisa, e aí no caso essa aqui é o tamanho da fonte. Olha lá, tá aqui o tamanho da fonte. Tá bom? Então, se você estiver utilizando, ele vai obviamente te dar uma mensagem de erro aqui, ó. Time frame no gráfico atual não é divisível pelo input time frame. Beleza? Esse aqui é o tamanho da fonte. Tá, então, galera, vamos lá, olha só. O que que a gente tem aqui? Eu tenho, para começo de conversa, aqui no código, a gente tem essa função aqui, ó. O mod, ele vai retornar o... É fácil eu pegar aqui a descrição para poder falar para vocês, ó. Retorna o resto da divisão de dois números. Então, se o resto da divisão for igual a 4, né, eu vou pegar o time frame, que é esse parâmetro, vou dividir pelo gráfico offset, que é o time frame que eu estou olhando aqui no gráfico. Se ele for igual a 0 e se o gráfico intervalo for igual a 1, que é o gráfico temporal de minutos, tá bom? Isso aqui é o offset, é o minuto. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, é o 11R, 10R, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 4P, enfim, o offset é o tamanho do gráfico, tá bom? É o tamanho do gráfico. O graphic interval é o tipo de gráfico. Então, 1 para minuto, 11 para renco, e aí cada tipo de gráfico tem o seu respectivo número aqui, tá bom? Então vamos lá, ele tem que ser divisível e tem que ser no gráfico de minutos, beleza? Tendo satisfeito essa condição, aqui ó, senão eu entro aqui nessa mensagem de erro aqui, beleza? Então vamos lá, tendo satisfeito essa condição, eu verifico sempre a última barra do gráfico. E eu também faço isso daqui para que no mercado fechado ele não me dê pau, ele não dê problema na hora que fechar o mercado, porque às vezes o mercado pode fechar com, vocês viram lá que tem o contador de barra e tem um contador de candles. O contador de barra pode estar tipo com 20 ao invés de estar com 60, ele não vai fechar redondo. Pode estar com 32, pode estar com 41. Então, tipo, ele vai fechar no número quebrado. E aí, quando fechar esse número, eu vou pegar esses valores e vou utilizar eles como referência para o fechamento do candle anterior, tá? Porque quando muda o dia, olha só, quando muda a data, né, que tem a atualização dos valores todo dia que muda, eu tenho o contador de barra igual a 0, tenho um contador de candle igual a 1, e aí o que que acontece? Eu pego os valores do dia anterior e uso como referência. Então a abertura do dia é igual ao fechamento do dia anterior. Então, tipo assim, o Profit, ele usa essas informações, tá? Isso é importante você saber, porque o fechamento da barra do dia anterior, ele muitas vezes não é no horário certinho, não é no horário redondo. Então você precisa ter esse tratamento de erro aqui, que é o Last Bottom Chart e o Current Time maior que o Last Calculate, né?
Então você tem, no caso, o current time. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Current time, ele vai pegar o horário atual do sistema, tá bom? Não é da barra, do sistema, do seu PC, do seu computador. Então o current time vai pegar o horário atual do sistema, sempre que for maior que o horário da última barra calculada, last calc time. Horário da última barra completa. Então, se no seu computador são 20 horas e 11 minutos e a última barra completa foi calculada às 18h32, por exemplo, ele vai fazer essa verificação, tá bom? Ele vai pegar, isso aqui é verdadeiro, e é a última barra do gráfico, então não tem nenhuma barra depois disso. Então ele vai pegar os valores aqui, ó, e vai atribuir esses valores aqui, porque... Deixa eu pegar aqui para você ver. Essa plotagem aqui, ó, tá vendo? Percebam que, ó, ela fica certinha aqui. A máxima, ele não pega esse valor aqui, tá? Porque aqui, olha só, tá no gráfico de 10 minutos, tá bom? Eu tô olhando aqui no 1 minuto o gráfico de 10. Mas olha aqui, ó, eu tive o candle 57, porém eu tive só 1, 2, 3, 4, 5 barras, eu não tive 10 barras. Então ele não fechou o candle para que eu pudesse completar. Se eu não tenho essa verificação aqui, esses dois aqui, ó, tanto esse quanto esse, o que acontece? Ele vai pegar aqui e vai vir até o 10 aqui, ó. E ele não vai me retornar esse valor aqui, ó. Então, o fechamento da barra anterior é esse fechamento aqui, ó. E a abertura da barra atual é essa aqui. Então, eu tenho esse gap entre eles, tá bom? E tenho todo dia que o meu contador de candle é igual a 1, ó. Se o meu contador de candles for igual a 1 e o contador de barras for igual a 0, olha só que interessante. Então, quando o meu contador de candles é igual a 1 e o meu contador de barras é igual a 0, perceberam? Aí o que que eu tenho? A inicialização e eu começo a recontar, eu começo a fazer de novo todo o cálculo da máxima e da mínima do candle. Por isso que é importantíssimo eu ter esse bloco de código aqui. Isso aqui foi uma cruz para descobrir, tá bom? Porque, cara, eu fazia o cálculo e eu não entendia porque ele estava diferente. Até eu perceber que na mudança do dia ele tinha essa travazinha aqui, ó. Esse problema. E aí eu peguei e fiz esse bloco de código aqui para que ele pudesse resolver e tratar esse probleminha. Que ele pegava o 57 e ia até o 10 aqui, ó. Entendeu? Ele fechava os 10 candles, por exemplo. Tá? E aí isso impedia que o indicador funcionasse de forma adequada. Beleza? Então vamos lá. Então aqui eu tenho essa verificação de tratativa depois que o mercado está fechado. Aqui eu tenho essa tratativa para quando muda o dia. Beleza? Mudou o dia. Então eu tenho essas condições aqui que são satisfeitas. Tá bom? E aí eu tenho aqui o cálculo para a primeira barra do dia, né? Quando o contador de candles é igual a 1 e o meu contador de barras é igual a 0. Então, quando o meu contador de candles é igual a 1, se o meu contador de barras for igual a 0, aí eu vou pegar a máxima e a mínima. Vou pegar a abertura e o fechamento do dia anterior e vou preencher os valores aqui, ó. E o 50% vai ser... Porque nessa barra aqui, como eu não tenho nenhuma outra informação anterior para puxar, eu tenho que definir um valor para essa barra, para essa variável aqui. Então, na primeira barra, se o contador de candles for igual a 1 e o meu contador de barras for igual a 0, ou seja, eu estiver na barra inicial do dia, aí eu preciso pegar esse valor da máxima como referência e o da mínima como referência, definir também a abertura e fechamento e os 50%. Se eu estiver no primeiro candle do dia, mas o meu contador de barras não for igual a 0, ou seja, já estiver na segunda barra, aí eu começo a preencher o valor da máxima e da mínima. Se a mínima for menor que a mínima que eu estou armazenando do candle de time frame maior, então a mínima do time frame maior vai ser igual à mínima, senão o valor vai continuar sendo o mesmo. Para a máxima é a mesma coisa. Se a máxima do meu candle atual for maior do que a máxima do meu candle referência do time frame maior, então a máxima do meu time frame maior passa a ser igual à máxima do candle atual, se não, continua o mesmo valor. E aí, quando o contador de candles é maior que 1, eu faço exatamente esse mesmo processo aqui, ó. Tá vendo? Sem necessidade de aplicar essa parte aqui, ó, do contador de barras igual a 0. Porque aí eu já tenho o valor referência do candle atual. Então, eu não preciso mais definir isso aqui, ó, como abertura do dia, fechamento do dia anterior, enfim. Então, como eu já tenho esses valores, então eu não preciso mais ficar atualizando eles, ficar preenchendo eles de forma específica. Eu consigo simplesmente, com base no contador de candles maior que 1,
preencher os valores de forma correta. E aqui nós temos a condição para quando é formado um novo candle conforme o time frame do input, beleza? Quando o meu contador de barras é igual ao time frame dividido pelo offset, então eu tenho aqui a formação de uma nova barra. Olha só, quando o contador de barras é pelo time frame dividido pelo offset. Ou seja, aqui, vamos pensar aqui, ó. Deixa eu colocar no de 60, só para a gente poder arredondar melhor e trabalhar com números mais precisos, né? Vamos trabalhar aqui com um gráfico de 60 minutos, que é o gráfico de 1 hora. Olha só, aqui nesse caso, eu tenho o meu time frame, que é o quê? 60, e o meu offset, que é 1. Eu estou em gráfico de 1 minuto. Se eu tivesse um 2 minutos, meu offset ia ser 2. O meu contador de barras, ele vai contando aqui, ó. Deixa eu colocar só o contador de barras aqui para vocês poderem ver. Então, olha só, quando eu tenho o meu contador de barras maior ou igual ao meu time frame dividido pelo meu offset, o meu time frame aqui no caso é 60 e o meu offset é 1. Então, 60 dividido por 1 vai dar, obviamente, 60, né? Então, toda vez que ele for maior ou igual a 60, eu tenho a formação de uma nova barra. Que, ó, 59 aqui nesse ponto, ele é maior ou igual, ele é 60. Então, o que eu faço? Quando ele é igual a 60, eu zero o meu contador de barra, eu pego o meu contador de candles, que é um indicador, no caso, que a gente faz, eu acrescento ele de 1 e defino aqui, ó, o valor da minha máxima do candle para high, defino a minha máxima do candle maior para low, para open, para o fechamento anterior, 50%, e faço um no plot para ele não plotar, para ter essa quebra aqui das plotagens, no caso aqui, ó, por exemplo, ó, para ele ter essa quebra aqui, ó. Porque se eu não colocar esse no plot aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma linha, uma conexão daqui até aqui. Então eu mando que ele não plot, eu ponho esse no plot aqui justamente para ele quebrar, para não ter aquela linha de junção de uma máxima com a outra, de um time frame com o outro. Do 50, enfim, eu mando ele não plotar a 5. Tá? Por isso que tem esse no plot aqui, para isso que ele serve. E aí eu defino meu time start. Depois eu uso esse time start aqui nas linhas, nas horizontal lines. Aqui, ó. Tá vendo? A gente usa nas horizontal lines para definir o horário de início das linhas. Eu defino o time start e o date start do respectivo candle naquele horário específico. E se eu estiver exibindo o contador de candles, eu mando ele plotar o número do candle que ele está plotando aqui, ó, o contador de candles. E é isso aí. Aqui eu fiz a definição de uma nova barra. E aí, pessoal, aqui eu já tenho todas as informações que eu preciso dos respectivos candles, do candle atual que está em formação, tá bom? Aqui eu não preciso de mais nenhuma informação, aqui eu não preciso de mais nada. Eu já tenho o high N, que é o high do candle do time frame maior, tenho a mínima, tenho a abertura, tenho o fechamento, tenho 50%, tenho a data de início, tenho o horário de início e tenho nossa, tá star, é start, mas deixa estar mesmo, porque depois eu vou ter que corrigir num monte de lugar no código aqui, então não faz sentido. Mas é start aqui, tá? Se você for copiar esse código, aqui é start, assim, ó. Mas tá como star, beleza, pequeno erro de digitação aqui. Tá? Então, isso daqui já é o suficiente para você ter um indicador funcionando. Esse indicador de plotagem aqui, ó, que a gente está usando, beleza? Só que, como eu quero exibir a linha, a horizontal line custom do candle anterior, aí eu uso isso daqui, ó. Toda vez que o meu contador de barra for igual ao time frame dividido pelo offset menos 1, ou seja, vocês viram que quando ele formou lá no início do vídeo, que ele formou um candle que ele ficou o mesmo valor do outro? Então, quando é igual a menos 1, ele vai fazer justamente isso aqui, ó, vai pegar a máxima do candle anterior, a mínima, os 50%, o horário e a data do candle anterior para ele plotar aqui, ó, o valor do candle anterior. Máxima, mínima e 50% do candle anterior do respectivo time frame. Entenderam? Então aqui, cara, a gente podia fazer o seguinte. Eu podia, por exemplo, fazer um loop de horizontal line e desse jeito aqui, ó, para eu poder pegar de todos os candles anteriores. Aí eu plotar tipo 20 candles anteriores, ou 50, ou até todos. Mas como aqui no Profit nós temos a limitação da horizontal line custom de ser 99 também, igual é do plot, então a gente não vai conseguir tipo pegar todo o histórico para trás do gráfico. Então eu coloquei só o atual e o anterior porque é o suficiente, eu acho, pelo menos que seja, talvez. E aí se você quiser pegar de outros, monta um arrayzinho, armazena essas informações aqui, manda para o array e você vai conseguir, toda vez que isso aqui acontecer, você manda as informações. A gente tem vídeo aqui no canal mostrando como que faz esse passo a passo. E aí você vai conseguir ter as informações de N candles para trás, de quantos candles você quiser. Tá bom? Então esse blocozinho aqui é para pegar a informação do candle anterior. E aí, meu amigo, tendo a informação do candle anterior, vou maximizar aqui só para poder ver, a gente tem
a horizontal line custom que você vai exibir no gráfico aquela linha. Então, ó, se eu quero estender ela até o candle anterior, o que eu faço? O date end eu coloco como para frente. Eu pego o calc date, pego a data de hoje e somo 99, que é para ele ir lá para frente, tá bom? Se não, eu vou pegar e vou colocar ele como a data do candle anterior. Por isso que eu tenho esse date previous candle aqui, ó. Tá? Que aí eu vou limitar a data dele. Se eu colocar essa data como uma data lá para frente, daí ele vai plotar até o final do gráfico. Se eu limitar, se eu colocar como a data de hoje, a minha data final, ela vai limitar a linha e ela vai exibir só o período que eu quero ali do candle, tá bom? Por isso que tem essa linha de código aqui. E aí eu exibo a máxima e faço os 50% aqui também da horizontal line e exibo a mínima. Lembrando que o date end eu uso para todos eles, tá bom? Tanto para os 50%, quanto para máximo, quanto para mínimo. E se eu quero exibir o candle atual, aí eu não preciso, porque eu já tenho aqui, ó, obviamente o meu candle atual ele já vai naturalmente se estender até o final, então eu não preciso fazer esse filtrozinho aqui de condição para poder estender ou não a linha, tá bom? E aí, por fim, eu faço a plotagem das linhas. Então tem a condição, ó, se exibir a abertura, plot tal, se exibir máximo, plot tal, exibir mínima, plot, fechamento, plot, 50% plot, se exibir a barra, plot, se exibir o contador, plot também. Beleza? Então, esse daqui é o código de um indicador que você vai utilizar para pegar máxima abertura e fechamento multi-time frame. Cara, tá aqui uma solução. Se você quiser, por exemplo, fazer um cálculo de uma média, fazer um cálculo de MACD, de estocástico, de FR, de qualquer outro indicador multi-time frame, você consegue através desse código aqui. Lembrando que não funciona para gráfico renco, só funciona para gráfico temporal. Infelizmente, o gráfico renco não tem como fazer, cara. Pelo menos não que eu saiba fazer. Eu não consegui fazer, tá bom? Pelo menos não por enquanto. Não consegui fazer para o gráfico renco. Porque o gráfico renco ele tem algumas especificidades que são o seguinte: no gráfico renco aqui do Profit, você tem o seguinte detalhe. Vou pegar um 11R, por exemplo, aqui, ó. Você tem o seguinte detalhe no gráfico renco. Aqui você vai ver, estamos no 11R, tá? O corpo ele tem 50 pontos, que é o equivalente a 10 ticks. Então aqui, no caso, o 11R ele é o equivalente a 10 ticks mais um tique para a formação de uma nova barra. O que isso significa? Se eu pegar aqui o corpo dele, você vai ver que vai ter 50 pontos, que são 10 ticks. Só que eu preciso que entre um 11º tique para formar uma nova barra. Se ele ficar no 50 aqui, ele vai ficar aqui no 50 e ele não vai formar uma nova barra. Ele só vai formar uma nova barra quando ele tiver o 11º tique acima aqui. Por isso que é 11R, porque eu tenho o corpo de 10R, porém eu preciso de mais um para formar uma nova barra. Se eu colocar no 10R, eu preciso de 9 ticks, 45 pontos, tá vendo ali, ó, 9 ticks, mais um para formar uma nova barra. Na Trader Evolution, por exemplo, você tem lá nas configurações da Trader Evolution mesmo, quando você vai formar um gráfico renco, você tem lá se você quer o rompimento, se você quer considerar o rompimento para a formação de uma nova caixa. Então aqui no Profit não, já é obrigatório, tipo, não tem como eu considerar ou não. Aí eu teria a possibilidade de, mesmo ele não tendo rompido, chegou no 45, ele formar uma nova caixa. No Trader Evolution, por exemplo, tem essa opção. Aqui no Profit não, aqui é obrigatório. Então, por isso que é 10R, porque eu preciso, o corpo tem 45, tem 9 ticks, mais um que é para a formação de uma nova barra. Entendeu? Então, o gráfico renco, ele sempre vai ser a quantidade de ticks mais um. Tá bom? O bloco, no caso, o bloco do candle sempre vai ser a quantidade de ticks mais um. Tá? Então você tem o corpo no 10R, por exemplo, você tem um corpo de 9 ticks mais um para a formação de uma nova barra. No 11R, 50 mais um para a formação de uma nova barra. Então esse pequeno detalhe, que é um detalhezinho, cara, minúsculo, mas que pô, em 50, em 100, 200, 1000 candles de renko que você tem, faz toda a diferença. Faz uma diferença completa. Que aí você vai ter 50 mil ticks a mais, entendeu? Sendo contabilizado para a formação de uma nova barra ou não. Tá? Então é uma coisa um pouco mais complexa, muito mais complexa, muito mais complicada, tá? E além disso, cara, você tem que ter também a questão de ser divisível, né? Enfim, então, tipo, pro gráfico renko eu não consegui ter em mente uma forma adequada
uma forma que seja minimamente aceitável para você poder fazer esse tipo de cálculo. Diferente do temporal, que você consegue fazer pela questão dos minutos, né? E aí você consegue dividir certinho um time frame pelo outro e dá super certo, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que esse conteúdo aqui some para vocês. Esse indicador, ele já está disponível no nosso Drive, tá? Já fiz o update dele lá pro Drive. E além do Drive, ele também vai estar disponível lá na loja do Profit, tá bom? Não vai estar disponível em código aberto lá na loja do Profit. Se você quiser em código aberto, você tem que ter o Drive, e aí acessando o Drive você já tem um código aberto desse indicador, beleza? Mas na loja do Profit ele vai estar gratuito também, tá bom? Que é o Candle Multi Time Frame, e aí você consegue visualizar as informações de outros time frames, num time frame menor, enfim, você consegue fazer estudo, análise e tudo mais aqui através desse indicador, tá bom, pessoal? É isso aí, lembrando que o link do nosso Drive tá aqui na descrição do vídeo, então se você quiser dar aquela força, aquele suporte pra gente, eu agradeço muito, Deus abençoe sua vida grandemente, eu espero que esse conteúdo tenha somado para você, tenha trago boas reflexões, e eu espero que isso aqui agregue no seu operacional, nos seus estudos e tudo mais, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida, tamo junto, bora pra cima, valeu!